Sport TV, do Redação Home Office, que a gente está feliz ao dizer isso, que o futebol não tem que voltar. Por mais que seja interessante ver as reprises de jogos históricos, como todos os canais, né, esportivos estão fazendo, a gente gosta do futebol ao vivo, das nossas competições, de acompanhar o noticiário, enfim. Só que tem uma questão maior, né, que se levanta nesse momento. Então eu acho tudo muito precipitado. Fico até pensando, Barreto, como é que vai ser a narração? O Campeonato Alemão volta no fim de semana, né? Como é que vai ser a narração dos jogos? Vamos narrar com a mesma alegria de sempre? Assim, aquela mesma... fazer uma festa? Sim. Eu acho que sim. Eu tenho a tese, Aidano, de que o futebol, quando volta, ele volta com o pacote completo. Mesmo que seja um futebol diferente, quando o juiz apita e a bola rola, é o futebol velho de guerra. Porque eu te confesso que... Não é como um carro que você pode comprar com ou sem opcionais. Eu não quero vidro elétrico. Ele vem com aquilo tudo lá, vem com discussão. E é o seguinte, ó, o futebol quando voltar vai ter cera, vai ter jogador tentando enganar juiz, tá? Não vai voltar todo mundo legal porque estamos saindo da quarentena. De jeito nenhum, eu concordo. Mas eu fico pensando nisso assim, a gente vendo, sei lá, né, o Brasil chegando no fim de semana, o Brasil deve chegar a 800 mortes por dia de Covid, mais ou menos, no próximo fim de semana, né? É a previsão dos especialistas, quem calcula isso. Deve se aproximar desse número, né? Ficar entre 700 e 800 mortes por dia. Aí você imagina vendo um jogo de futebol ali, aquela festa toda. Eu acho esquisito, mas enfim, acho que você tem razão. Volta com todas o pacote completo. E assim, a gente não pode dizer também que o lazer deixou de existir por causa da pandemia. Não, claro que não. A gente está em casa curtindo, aliás, até já usei essa brincadeira aqui, né? A pandemia de lives. Você hoje falou que vai estar participando de uma live. Tem live de artista, tem. Daqui a pouquinho, aliás, eu vou mostrar uma atração que o Sport TV tem, que não é mais jogo antigo, viu, Aidano? Temos outra solução aí pra gente ver bola rolando na tela. Mas jogo antigo é legal, hein? Não acho ruim não, hein? Não. Pois é, então. E a gente vê se divertindo. A gente também se diverte em casa. Nesse domingo foi o Dia das Mães. Quem estava distante das mães tentou celebrar de outra maneira, também fazendo lives, enfim. O lazer não some da sociedade por causa do momento de profunda tristeza que a gente está vivendo, né? Também não é desconsiderar o que está acontecendo na vida real, fora da nossa casa, mas essas coisas coexistem, né? Isso, no nosso dia a dia e também em situações de exceção. Mas eu queria pegar um gancho que você deu aí. Quando você fala do egoísmo, Aidan, como é que fica o clube que se sente prejudicado? Você acha que tem egoísmo nisso também? Eu queria, evidentemente, estender essa pergunta a Fabíola e ao Calais. O Lyon, que fica fora das competições europeias por causa do critério adotado pela Federação Francesa, ele está errado? Está dizendo até que vai entrar na justiça. O Cambuur, o clube holandês que estava para se classificar para a primeira divisão, e aí a Federação Holandesa decide que não tem acesso. Esse clube está errado ao ir para a justiça defender os seus direitos? Ele está sendo cabotino ou ele está defendendo seus direitos? É uma situação toda nova. Eu acho que a gente está, né? Sim. Aí é a gente pensar na Baía de Guanabara despoluída. Sabe, aquela que eu falo sempre, né? A despoluição da Baía de Guanabara. Eu adoraria que um dia a gente acordasse e pudesse dar um mergulho na linda Baía de Guanabara, que banha aqui o Rio de Janeiro, a região do Rio de Janeiro, e que é um exemplo constrangedor de poluição. Não era para a Olimpíada aqui, ó. Pois é. Já foi. Nos meus 35 anos de carreira no jornalismo, eu tratei da despoluição da Baía de Guanabara, 25 deles. É ridículo. E aí, assim, é o mundo que a gente queria e o mundo que a gente tem. No mundo que a gente tem é isso aí. O Lyon vai pra justiça. Como é o nome do time holandês? Cambuur. O Cambuur vai pra justiça. Os times lá de fora e daqui do Brasil vão ficar brigando por cada centímetro de poder, cada centavinho ali de cada tostão de vantagem. Vai voltar tudo ao normal, claro. Porque o ser humano é isso aí, né? Então, assim, eu é que adoraria que fosse diferente, mas não tenho esperança que vai ser, não. O futebol volta na sua totalidade quando ele voltar. É que mesmo nas situações de exceção, né, Calais,
alguns têm que fazer um sacrifício maior do que outros. E aí, sei lá, tem hora que eu fico realmente nessa dúvida. Se é ser compreensivo ou se é defender seus direitos. Eu acho que o Cambuur tem que defender os direitos, porque ele jogou, né? Ele estava em primeiro na segunda divisão. Ele investiu, ele fez o esforço dele, ele estava lá, era o mérito dele estar em primeiro, né? Tá se classificando para a primeira divisão. Agora o Lyon não. O Lyon, ele tá na sétima colocação. Ele tá na sétima colocação por um motivo, porque ele não ganhou jogos suficientes para estar mais em cima da tabela, né? Então é um critério esportivo. É assim, não adianta. Ele não tá lá, ele não caiu de paraquedas naquele lugar. Então eu acho que por isso que eu acho que realmente cancelar a temporada eu acho uma injustiça tremenda. Você imagina chegar agora o Liverpool na situação que ele está hoje, né, e falar assim, não, essa temporada está cancelada. Não dá, não tem condição. O próprio Lyon, por exemplo, você imagina... Pode falar, fala, desculpa te interromper. É que eu acho esse ponto muito importante. Me parece que saiu da pauta das ligas europeias uma solução que já foi discutida, né? Quando começou a haver dúvidas sobre tem data, não tem data para voltar, que era simplesmente fingir que essa temporada não existiu. Isso parece estar fora de cogitação, principalmente depois do que Bélgica, Holanda e França fizeram, né? Tanto que a Federação Inglesa, a FA, que não manda na Premier League, mas né, o órgão dirigente do futebol no país, conversou com a Premier League e disse, olha, tem que haver uma decisão que inclua o mérito esportivo. O que isso significa? Ou joga, ou faz as contas. Decide lá qual é o critério, né? E esse critério agrada a uns e desagrada a outros. Porque você pode ter um critério de parar a pontuação onde ela está, ou você pode fazer um peso para jogos dentro e fora de casa, né? Porque tem clube que diz, olha, o número de jogos que eu fiz em casa e fora não é igual, o tipo de adversário que eu enfrentei dentro e fora de casa não é igual. Então você teria que inventar aí um coeficiente, sei lá como é que faz isso, né? Alguém deve saber fazer isso aí para calcular. Na França, por exemplo, uma rodada incompleta. Aí pegaram alguém lá que não é de humanas na França, o cara fez lá uma continha, ponderou lá o que precisava na pontuação e achou uma classificação, né? Que alguém não gostou, porque 2 caíram. E o Lyon ficou fora das ligas europeias. Então, na Inglaterra, me parece que a discussão hoje está restrita a... Veja bem, restrita a não significa, né? Mesmo assim, são duas coisas absolutamente diferentes uma da outra. Ou volta a jogar, e aí se decide como volta a jogar. E é nesse ponto que tem as 20 perguntas aqui que eu vou tentar resumir da melhor maneira possível. Ou decide um critério matemático aí que leve em consideração o critério técnico. Ou seja, me parece que Liverpool campeão, esse problema a gente não vai ter, né? Pode não ter o mesmo gostinho, né? O Liverpool nunca foi campeão da Premier League, já foi campeão inglês várias vezes, mas desde 92, 93, quando o campeonato tomou esse formato, ainda não conquistou o título, mas pode não ser a mesma coisa de ganhar uma temporada inteira, mas vai ser campeão. Não, e um debate, por exemplo, que eu vi ontem que eu achei interessante, eu acho que foi do prefeito de Liverpool, falando que ele preferia que os jogos fossem num campo neutro para evitar aglomeração de torcedores do lado de fora do estádio, por exemplo, como aconteceu aqui no Valência-Atalanta, né? Jogo aqui importante, que a torcida ficou todo do lado de fora do campo do Valência. Então ele falou assim, olha, eu não tinha pensado nisso. Outro debate que eu ouvi também ontem, muito importante, com o presidente do Colégio de Árbitros aqui da Espanha, tinha um debatedor na mesa, né, falando, poxa, eu acho um absurdo que os árbitros não tenham, não vai ter concentração para os árbitros. Aí o presidente falou assim, não, peraí, a gente não quer ter concentração. Você imagina reunir todos os árbitros em Madrid, por exemplo, para fazer essa concentração, e aí a gente tem um caso de coronavírus nessa concentração. Acabou os árbitros da Espanha, então os árbitros eles têm que ficar completamente isolados, eles não podem se encontrar porque a gente perdeu um árbitro. A gente pode botar em jogo toda a competição, né? Então, essas 20 perguntas, por exemplo, que você estava falando, que a gente falou na escalada também, do Independent, eu acho que são muito importantes, porque certas coisas começam a surgir. Quantos testes o jogador vai fazer por semana? Né? Vai fazer um teste antes do jogo, depois do jogo? Será que realmente tem que se concentrar? Será que não tem que se concentrar? Né? E o critério esportivo é o mesmo. Né? A gente está vendo, por exemplo, engraçado, ontem a gente achou que ia entrar nessa reunião da Premier League com uma solução e foram exatamente assim, os clubes lá de baixo que estão mais preocupados porque, claro, estão com medo de cair para a segunda divisão. Né? Então, são, de repente, coisas que... É uma situação tão nova
que vão surgir, não, estão surgindo diariamente temas de debates que a gente nunca imaginou que ia ter que debater.